Aleluia, glória a Jesus. Irmã Dalva, irmã Ronise, Ana Maria, minha irmã, Regina Medina. A paz do Senhor para todos, meu abraço. Estou mais uma vez aqui, muito feliz, porque o Senhor tem nos concedido mais esta oportunidade maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que já está aí na tela desse telefone, nos assistindo, intercedendo a Deus por nós. Eu quero desejar que Elisângela, minha aluna, Ana Maria, minha irmã, glória a Jesus, pela presença de vocês, eu fico muito feliz, muito mesmo, vocês não têm ideia. Só quem faz live, que fica à frente de uma tela de um telefone, e do outro lado tem pessoas que o Espírito Santo de Deus traz neste horário para ouvir uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Então eu gostaria muito que você estivesse aí ligado, ouvindo o que Deus tem para falar conosco nesta noite, o que Deus tem para nos abençoar através da sua palavra. Eu estou assim aguardando alguns segundinhos só para ver se mais alguém começa a entrar. Nós vamos começar ministrando a palavra de Deus. Então, a nossa saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na minha vida. Ana Maria me ama, eu também te amo, minha irmã. Glória a Jesus. Shirley Pontes, a paz do Senhor, minha querida. Glória a Jesus. Você também é linda. Nós somos as lindas de Jesus. Na presença de Deus derramar. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou desligar o teclado. Desliguei. Eu quero dizer para você que toda quinta-feira eu tenho me programado assim para estar neste momento ministrando a palavra do Senhor. Ore pelo Cláudio, sim. Vocês que estão vendo os comentários aí na tela, ajudem em oração. Quem está, obrigado pelo linda, oh Jesus. Irmã Isabel, querida, paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aí também. Eu fico muito feliz, eu agradeço a Deus pela presença de cada uma de vocês, cada um, que também tem homem que nos assiste, tem irmãos amados que nos assistem. E eu sei que é o Espírito Santo de Deus que fala através da nossa boca. Então eu comecei falando que a quinta-feira que eu ministro a palavra de Deus, eu já fico perguntando para o Senhor qual a próxima palavra. E eu comentei hoje com uma pessoa amiga que eu lutei muito com Deus durante a semana, qual a palavra que eu estaria ministrando hoje. Mas Deus faz silêncio conosco. Ele deixa que a gente realmente entenda que somos dependentes de Deus. Que nós necessitamos de buscar o Senhor. Francinete, minha aluna, a paz do Senhor, glória a Jesus. Minhas discípulas estão aí, graças a Deus. Então eu fiquei durante a semana pedindo ao Senhor uma palavra. E eu posso dizer que, aleluia, Francinete, vou ministrar aqui uma palavra que é quase que um estudo. Então eu comentei com uma irmã em Cristo, uma amiga assim, que Deus não me deu durante a semana a palavra. Que Deus nos leva a entender. Manuel Xavier, meu aluno, graças a Deus, já vi aí Elisângela, Manuel, Francinete, estou esperando mais alunos entrarem aí. E eu estou dizendo que eu fico pedindo a Deus a palavra. E o Senhor me deu uma palavra hoje que eu vou até repetir um versículo que eu já tenho lido aqui. A pergunta é a seguinte: o que os seus olhos estão vendo? É uma pergunta que o Senhor está nos fazendo nesta noite. O que os nossos olhos estão vendo exatamente?
Mas, irmã Neuza, esse versículo que a irmã vai ler, a irmã já tem lido, sim, é Salmo 119, versículo 18. Eu sempre peço para você estar com um caderninho, com uma folhinha de papel, com uma caneta, para que você venha guardar estes versículos bíblicos, para que esta palavra depois não fique assim, você queira lembrar que foi mesmo que a irmã Neuza falou, aonde ela leu, e nós só podemos, às vezes, lembrar quando está escrito. Glória a Deus, irmão Manuel, graças a Deus. Fica em oração por mim, porque grande é a nossa responsabilidade ao ministrar a palavra de Deus. Somente quem tem este chamado, este ministério, é que pode entender quão grande é a responsabilidade, porque nós não podemos falar aquilo que nós queremos falar. Nós não podemos inventar o que não está escrito neste livro. A irmã Neuza está sempre orientando, estude a Bíblia, confira a palavra que você está ouvindo, a palavra que está sendo ministrada para você, vá para a Bíblia, vê se está escrito neste livro aqui sagrado, aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo, porque se não estiver aqui, se alguém estiver acrescentando a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, diz uma palavra que eu estou sempre lembrando aqui. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Se você quiser, já começa anotando aí. O apóstolo João escreveu: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar, olha bem, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então é muito perigoso, é muito risco que alguém corre, Marcelina, minha aluna, graças a Deus, aleluia. É muito risco alguém acrescentar alguma coisa que não está neste livro sagrado, que não esteja aqui na Bíblia. O versículo 19 diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Minha irmã Ana Maria, irmã Isabel, vamos divulgar esta palavra, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque às vezes eu fico assim, pasmada, admirada com alguém que chega para mim e diz: irmã Neuza, eu ouvi assim determinada palavra. Está escrito na Bíblia? Então, se eu sei que não está, de imediato eu digo: não está. Mas se eu tenho dúvidas, eu vou analisar. E eu dou a resposta depois. Então, eu digo: está escrito ou não está escrito. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Falar o que está na Bíblia. E se alguém disser que o que está aqui não é verdadeiro, então nós não podemos pregar a palavra de Deus. Se não é verdadeiro, como nós vamos falar o que está escrito na Bíblia? Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos vivendo dias perigosos. O adversário, ele tem as armas dele. O adversário, ele tem como vir com o engano dele, com a mentira dele. Porque fazer um discurso muito bonito, uma pregação muito bonita, muito envolvente, que leva as pessoas a ficar assim meio que de boca aberta. Mas depois pergunta onde está escrito aquilo que foi falado. E muitas vezes não está escrito. Então você que é ouvinte da palavra de Deus, você que é um evangélico, um cristão, uma pessoa que acredita na palavra de Deus, não queira acreditar em tudo que você escuta. Desde que confira que se está na palavra de Deus. É claro que Deus inspira a mensagem e os pregadores, eles são inspirados por Deus para trazer uma palavra. Eu já falei aqui um monte de coisa que não está escrito na Bíblia, mas não é que eu estou pregando a Bíblia, é uma inspiração que Deus nos dá para falar. Agora, quando vamos ministrar a palavra de Deus, se eu disser que está escrito, eu tenho que provar na palavra de Deus que está escrito. Então andam pregando por aí muitas novidades. O apóstolo Paulo disse: se descer um anjo do céu e pregar uma palavra que não seja a palavra verdadeira, considera anátema, considera maldição. Maldição mesmo. Então nós não podemos correr esse risco. A palavra de Deus diz lá em a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16,
2 Timóteo capítulo 3, 16, eu gosto muito dessa palavra, para poder ter certeza que eu posso falar e pregar o que está na Bíblia. 2 Timóteo 3, 16, aleluia, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada, ela foi inspirada por Deus. Livros históricos não foi inspiração divina não, tá, irmãos? Pregue a palavra, que aí você não erra. Você não ministra uma palavra mentirosa, você vai falar a palavra de Deus. Então eu já li para você, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu não me impressiono com mensagens, com discursos que não confira com a palavra. Se não tiver na palavra, não vai me convencer. Não vai mesmo. Pode ser o pastor, a pregadora, a irmã, a missionária, o obreiro. Pregou o que não está na Bíblia. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, examinar a palavra de Deus. Aí o povo vem com livro histórico, com história que não sei quem escreveu, não sei quem contou. Aí você está contando história, não está pregando a palavra. Pregar a palavra de Deus, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Jesus disse: errais por não conhecer as escrituras. Jesus não disse: errais por não ler os livros históricos. Irmã Neuza, você tem alguma coisa contra a história? Você tem alguma coisa contra a história, contra a cultura do povo passado? Não, nada contra, nada. Cada um pode ler quantos livros sentir desejo. O que eu digo é não pregar livro histórico, pregar a palavra de Deus. Eu não abro mão disso. Agora, esta é a minha fé, que eu aprendi desde criança. Pregar a palavra. Então, muitos às vezes não gostam que a gente fala assim, porque quer colocar na mensagem, encaixar livros históricos. Aí pronto, não tem nada a ver com a Bíblia, está contando história. E a Bíblia conta a história bíblica, conta a história desde Gênesis até Apocalipse. Nós temos 66 livros para comentar a história bíblica. Nós temos 1189 capítulos para comentar a história bíblica. Nós temos 31.105 versículos para comentar a história bíblica. Nós temos os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para falar sobre Jesus, para falar sobre a salvação, para falar sobre o perdão, para falar sobre o pecado, para falar sobre o arrependimento, para falar sobre as mansões celestiais. Por que nós vamos deixar os evangelhos, os livros evangelhos, para ler outros livros? Não, meus irmãos, por favor, não é tempo. Nós estamos aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus, ministrando essa palavra. Porque eu falo assim, porque é Deus que nos dá essa autoridade. Eu não tenho de mim mesmo nenhuma. De mim mesma, eu estaria agora sentadinha aqui, lendo, orando, ou lá na sala com meu esposo, ou lá à mesa agora fazendo uma refeição com ele, mas Deus me manda eu estar aqui ministrando a palavra dele. Então você já pode anotar, segunda carta de Timóteo 3,16, quando alguém pregar para você, Rogéria Rodrigues, amém? Quando alguém começar a ministrar a palavra, que não tiver na Bíblia, você abre o livro, a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e depois comenta com essa pessoa, se Deus te ordenar, se Deus te der autoridade para isso, mas se não der, deixa que uma hora Deus vai fazer a obra naquela vida. Eu quero ler agora com você, anote aí, Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor, tira a venda dos meus olhos. Eu quero ver as tuas maravilhas. Eu quero contar as tuas maravilhas. Eu quero ver, eu quero contemplar pela fé. Eu quero ver pela fé as mansões celestiais onde nós vamos morar. Eu quero ver pela fé aquele pedido que eu tenho falado com Deus que eu vou receber. Quero ver pela fé
que haverá uma mudança no meio do povo de Deus. Eu quero ver, Senhor, tira a venda dos meus olhos. Eu quero olhar e enxergar. Muitos estão olhando, mas não estão enxergando. Muitos estão ouvindo, mas não estão escutando. É diferente. Então o salmista aqui do Salmo 119, eu quero te dizer que o Salmo 119 não diz o autor. É outra coisa que eu estou sempre alertando. Quando nós ministramos a palavra de Deus, quando falamos em salmos, nós temos que ver se tem autor o salmo. Aliás, o autor foi Deus, se tem o escritor. Então o Salmo 119 não diz o escritor. Eu não vou dizer, eu não vou inventar. Alguns correm esse risco. Eu já falei, por exemplo, Salmo 121. Salmo 121, o salmista começa: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O céu e a terra. Mas não diz o autor. Mas eu já vi dezenas de pregadores dizendo que foi de Davi. Mas aqui não diz. Se não diz, Neuza não vai dizer. Agora, se alguém quer dizer, que fale. Irmã Elaine, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é muito sério. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Outra coisa que alguém fala que eu não concordo. Se você concorda, eu não vou debater com ninguém. Muitos dizem que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas que aberta é a palavra de Deus. Que é isso, meus irmãos? A Bíblia fechada é a Bíblia Sagrada. A Bíblia fechada é o livro de Deus. São as Escrituras Sagradas. E ela aberta, ela está expondo para nós o que está escrito. Então, se eu pego um livro aqui, eu pego aqui um dicionário bíblico, e eu digo aqui, isso aqui é um livro qualquer. Só é um dicionário se eu abrir? Não, é um dicionário bíblico. É o dicionário bíblico que eu estou com ele na minha mão. Então, esse negócio de dizer que a Bíblia fechada é um livro qualquer, olha, meus irmãos, a irmã Neuza não fala isso não, tá? E quando eu ouço alguém falar, me entristece. Me entristece por quê? O que você tem na mão, Neuza? A Bíblia Sagrada. Que livro é esse que você tem na sua mão, Neuza? A Bíblia Sagrada. Então, como que é um livro qualquer? Não, irmãos, por favor, Sueli Lima da Bahia. Amém, glória a Deus. Tá ruim? Oi, Andréia, minha filha, graças a Deus. Tem alguém que tá dizendo que tá ruim. Tá ruim aí o quê? O som, a comunicação? Eu não posso fazer nada. Aqui na minha tela tá tudo bem. Eu quero que alguém responda aí se tá ruim a imagem. A imagem tá saindo bem? A imagem tá ruim? Eu espero que não. Então, irmãos, continuando aqui na palavra de Deus, aleluia. Eu quero crer que nesta noite o Espírito Santo de Deus já começou a falar com você. Está ótima? A imagem está boa? O som está bom? Me fala aí, porque alguém disse que a imagem está ruim, eu não sei. Francinete, minha irmã, Andréia, tá? Ah, então amém. Então vou continuar. Então, amados irmãos, eu estou comentando aqui, batendo nessa tecla, porque nós estamos vivendo. A imagem está toda verde. Está bem. Aí eu não sei, estão dizendo que a imagem está toda verde. A imagem tá boa? A imagem tá bem? Vocês estão me vendo aí direitinho? Ah, então tá bom. A imagem e o som está ótimo. Obrigada, Dalva. Vou seguir em frente. Então, irmãos, eu tenho falado aqui sobre isso. Nós que ministramos a palavra de Deus precisamos ter cuidado, de zelo com a palavra. Nós precisamos nos preocupar em falar o que está escrito. E o que está escrito é a verdade. O que está escrito é por inspiração divina. O que está escrito vem de Deus. Aleluia. Então eu li Salmo 119, versículo 18, o salmista dizendo: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amados irmãos, muitos estão com os olhos vendados, não estão vendo as maravilhas que Deus está fazendo, não estão vendo aquilo que Deus está mandando dizer, estão dizendo aquilo que bem querem falar. Nós não podemos. Então eu quero nesta noite meditar com você uma palavra muito importante.
Eu comecei dizendo que os seus olhos estão vendo. Eu pergunto a você nesta noite. Eu vou ler com você aqui alguns versículos da Bíblia. Peço que você... 10, tá bom a palavra, graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque o título dessa palavra, o que os seus olhos estão vendo. Você está vendo a glória de Deus na sua vida? Você está vendo os sinais que Jesus falou se cumprindo na terra? Você está vendo que o que Deus falou através dos profetas está se cumprindo na terra? Você está vendo que o que Jesus falou está se cumprindo na terra? Eu estou vendo. Então você também deve estar vendo. Aleluia. Então no livro de Gênesis, capítulo 3, nós conhecemos essa história muito bem. Como é a palavra do que estamos vendo? Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, que Deus havia falado para Adão e Eva que eles não comessem da árvore, do fruto da árvore que estava no meio do jardim. É muito conhecida essa palavra. Mas como estamos falando de visão, o que você está vendo? O que eu estou vendo? No versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha, 3 palavras. Olha, presta bem atenção. E vendo a mulher, ela primeiro viu. Ela ficou olhando aquele fruto bonito. Ela contemplou aquele fruto que não era para ela comer, era proibido para ela e para Adão. Então, o que acontece? Ela viu que era boa, ela viu que era agradável aos seus olhos e que era desejável. Ali foi a queda de Eva e de Adão. Irmãos, temos que ter cuidado com aquilo que está agradando os nossos olhos, aquilo que é bonito, aquilo que aparentemente é agradável, é desejável, nos leva a querer aquilo que está proibido. O que está proibido na nossa vida é o pecado. Pecar é proibido para nós. E ali para Adão e Eva era pecado. Eles não podiam desobedecer a Deus. E eles desobedeceram ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo escreve na segunda carta dele a Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios 11, capítulo 3. Veja lá o que está escrito. E é bom que você anote aí no seu caderninho. Mas temo, apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto. Temo que assim como a serpente, Satanás, na figura da serpente, enganou Eva, aleluia. Apóstolo Paulo estava aconselhando, orientando, lembrando a igreja de Corinto. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o diabo é astucioso, ele é enganador, ele é mentiroso. Ele se apresenta para nós com uma coisa agradável, com uma coisa bonita, com uma coisa desejável. Foi assim que Eva caiu, foi a queda de Eva e Adão. O apóstolo Paulo continua: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Aleluia! E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja bem essa palavra. Lá em Gênesis, ela diz que ela era agradável, era boa, chamou a atenção de Eva, e ela então pega do fruto, a serpente oferece para ela e ela dá para o seu marido comer. Agora olha bem, aleluia, o perigo que acontece quando nós induzimos alguém, nós pecamos e induzimos alguém a pecar conosco. Então precisamos estar atentos com quem está do nosso lado. Se está nos propondo algo,
que está servindo de santificação para a nossa vida, ou se estão nos oferecendo algo que será para a perdição da nossa vida. A Bíblia diz que Eva foi enganada pela serpente. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo 2, 14. Se você puder anotar aí na sua Bíblia, você anota. Irmãos, é a palavra que o Senhor Deus tem me dado nesta noite. 2 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha, meus amados irmãos, está escrito, e Adão não foi. Não foi ele que foi enganado, foi Eva que foi enganada. E ao serem enganados, caíram em transgressão os dois. E quando eles comem daquela árvore, daquele fruto, que aí eles descobrem que eles estão nus, que até então eles tinham uma vida ali, uma pureza. E eles tinham tudo de bom naquele jardim. Mas eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus deu para eles. Eles queriam mais. Edileuza, boa noite, a paz do Senhor, querida. Irmãos, nós precisamos primeiro vigiar e nos contentar com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, aquilo que Deus nos deu para desfrutar. Precisamos ter cuidado com aquilo que está aparecendo. Muito interessante a nossa visão. Pode ser a nossa decadência. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que não venhamos a nos iludir com propostas de pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, que não têm uma posição com Deus. Tudo que oferece eles aceitam. Nós não. Nós sabemos discernir o certo do errado. Nós sabemos discernir o santo do profano. Nós sabemos discernir o que é que leva a Deus e o que é que leva ao inferno. Nós precisamos discernir qual é a verdade, qual é a mentira. E Adão foi na conversa de Eva. Agora, os dois são lançados para fora do jardim do Éden. No versículo 23 do capítulo 3 de Gênesis, quando eu leio esse versículo, eu confesso que bate uma tristeza no meu coração. Porque diz assim, versículo 23 do capítulo 3. E o Senhor Deus, vírgula, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, Edson Correia, a paz do Senhor, amém. Então agora eles contemplam aquele jardim com uma espada inflamada, que Deus colocou ao redor com querubins. Agora eles não poderiam mais entrar ali. Agora ali era um lugar proibido. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Haverá no final, no julgamento final, no arrebatamento da igreja, haverá diferença dos salvos e dos não salvos. Aqueles que estão preparados para encontrar com Jesus. Aqueles que não se contaminaram. Aqueles que não deixaram se levar por amizades, por conselhos, por propostas. Muitos estão indo em propostas de Satanás. Ele propõe ao homem só o que é errado. Mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta noite. Cuidado com aquilo que estão te oferecendo. Às vezes é uma compra errada. Às vezes alguém está vendendo para a gente uma coisa que foi roubado. E nós precisamos ter cuidado com isso. Eu não sei porque Deus me deu isso aqui agora, mas Ele está dando. Então, cuidado com... Elaine, amém. Cuidado se nós comprarmos alguma coisa que foi roubada porque está vendendo mais barato. Nós estamos entrando na proposta de Satanás. Agora, se a gente não sabe, se nós ignoramos, é outra história. Mas quando nós temos conhecimento,
Nós estamos pecando igual quem está vendendo roubo, nós também estamos roubando. Aleluia. Mas eu preciso continuar com essa palavra que os seus olhos estão vendo. Deus mostrou, aleluia, para Agar no deserto. Deus mostrou para Agar no deserto algo maravilhoso. E eu creio que Deus está mostrando para mim e para você nesta noite a fonte de água viva que é Jesus. A fonte que jorra do trono de Deus. Ele está saciando a minha sede e a sua sede. Agar era uma escrava egípcia. Ela teve Ismael de Abraão. Mas quando esse menino já estava crescido, Abraão, nasceu Isaac. E agora, Sara manda Agar embora com aquele menino que já era um rapazinho. Eles já estavam na idade do adolescente. Agora Agar está no deserto. O pão acabou, a água acabou tudo. Ela não tinha um lar, ela não tinha uma família, ela não tinha uma empresa para trabalhar. Mas ela estava ali, naquele deserto com seu filho Ismael. Gênesis 21, versículo 16, e diz assim, Gênesis 21, 16. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância, deu um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Ela ali contava com a morte. O fim da vida tinha chegado. Agora iniciava a morte. Ela não queria ver o filho morrer. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, aleluia, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu a beber o moço. Agar não estava vendo o poço de água do lado dela. O poço estava do lado. A água estava ali. A água estava ali para saciar a sede de Agar e de Ismael. A Bíblia diz que o anjo se apresentou àquela mulher. Ainda tem gente que fala de anjo, debocha de anjo, ironiza de anjo. Deus me livre disso. Que Deus te guarde disso também. Deus é Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade. E os anjos são anjos. Não temos que confundir nada. Eu não confundo anjo com Jesus, nem com o Espírito Santo. Apenas eu entendo que eles tiveram e têm o ministério deles. Então eu não vou brincar com os anjos e ironizar. Tem anjinho aqui, tem anjinho ali, tem anjinho voando. Irmãos, cuidado. Não vão por esse caminho, não. Agar era uma escrava, uma egípcia. Ela estava no deserto. Eu vou ler de novo. Eu ouvi Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. O anjo de Deus. Não foi o profeta. Foi o anjo. E ele disse para ela, por que você chora? Olha aí o poço. Dá água para o menino. Bebe água. Jesus está dizendo hoje para nós, sacia tua sede. Vai à fonte que é Jesus. Jesus é a fonte de água viva. Ele sim. Ele é verdadeiro. Ele nos dá água pura, cristalina. Ele nos purifica com seu sangue. Só Ele perdoa pecados. Mas eu quero continuar. Agar viu, não estava vendo. Agora ela vê. Quem sabe você até hoje não viu algo que Deus esteja te mostrando. Deus está falando com você. Ele está te revelando algo profundo nesta noite. Que você talvez não tenha alcançado, não tenha visto. E hoje Deus vai abrir os seus olhos. Paula Santos, minha filhada, amiga, irmã, filha do coração, tem tudo um pouco, aleluia. Deus está dizendo hoje, Ele é a fonte de água viva, que jorra do trono de Deus. Vem saciar a tua sede, vem beber. Esta fonte que não seca, esta fonte que não tem bactéria, é fonte pura, cristalina. Jesus, fonte de água viva.
Moisés, lá no deserto, lá no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Moisés teve o privilégio, em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 5. A palavra de hoje é o que os seus olhos estão vendo. O que você está vendo? Aleluia! Moisés, apacentando o rebanho do sogro, capítulo 3, aleluia! E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao monte Horebe. Não sabia Moisés que ele ia passar naquele monte 40 dias e 40 noites. Aleluia! Não sabia Moisés que ele ia subir o monte a segunda vez para receber de Deus as tábuas da lei, escrita em pedra pelo dedo de Deus. Aleluia! Eu acho isso tão lindo, irmãos. Eu quero passar isso para você. Mas, irmã Neuza, já é tão conhecido esse texto bíblico. Pensa bem, você hoje está exercendo uma função, está numa posição, e Deus depois te fará voltar àquele lugar, conduzindo o povo hebreu, que estava 430 anos no deserto. Mas começou Deus mostrando para Moisés algo muito especial. Antes de você assumir uma responsabilidade, Deus te faz ver coisa muito especial, coisa muito preciosa, coisas lindas que vêm de Deus. Moisés para, versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Alguém pode pensar assim, irmã Neuza, você está idolatrando o anjo, né? Se você pensar isso, você vai pecar. Não pense. São os textos bíblicos que estão me dizendo isto. E a mensagem é o que os seus olhos estão vendo. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Moisés viu o anjo do Senhor, apareceu para ele, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Porque Deus apareceu através daquela sarça. Deus pode aparecer para mim, para você. Carlos Franco, meu pastor batista, aleluia, que alegria ver o senhor aqui. Fui membro da igreja do pastor Carlos Franco, ele apresentou minha neta Amanda ao Senhor, quando ela era bebezinha. Amanda hoje é uma moça formada, se propondo para uma carreira que ela tem pedido a Deus. Esse pastor amado, Carlos Franco, ele apresentou a minha neta na primeira igreja batista de Mantiqueira. Fui ovelha dele, trabalhei na igreja que ele pastoreia. Aleluia. A família dele é uma bênção. Então, continuando aqui. Moisés Deus apresentou-se para ele através do anjo, numa sarça. Deus pode se apresentar para mim e para você, se revelar para nós de maneira surpreendente, para depois então ele colocar sobre os nossos ombros, Zuleide, a paz do Senhor, glória a Jesus, colocar sobre os nossos ombros uma responsabilidade tão grande. Então a essência dessa palavra, o que você está vendo hoje, é algo que Deus vai realizar coisas grandiosas amanhã. O que você está vendo hoje não é o que você vai ver amanhã. Amanhã é outra coisa. Amanhã é outra história. Moisés agora, Deus diz para Moisés: e vendo o Senhor que virara para lá e ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Será que hoje eu e você podemos dizer para Deus: Senhor, independente de o que o Senhor vai me mandar fazer, eis-me aqui, Senhor. Independente do que vai acontecer, Dalva Lima, independente, irmã Dalva, do que vai acontecer, você pode dizer para Deus: eis-me aqui, aleluia, glória a Jesus. E disse: não te chegues para cá. Primeiro, olha que não te chegues. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aleluia. Tire o calçado dos teus pés. Irmãos, calçado significa tá sujo os nossos pés. Calçado a gente anda em qualquer lugar, na rua.
E o nosso calçado não está limpo. Tinha que tirar o calçado. Para estar diante da santidade de Deus, temos que estar limpos. Temos que estar dignos da presença do Senhor. Temos que estar sem sujeira, sem mancha, sem comprometimento com o pecado, sem comprometimento com a mentira, sem comprometimento com toda e qualquer sujeira. Moisés, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está, Moisés, aleluia, oh Deus poderoso, é terra santa, é terra santa. Às vezes queremos entrar na igreja do Senhor de qualquer maneira, subir no púlpito de qualquer maneira, com as nossas vestes espirituais comprometidas com o pecado, com o dinheiro. Não vou nem citar aqui os pecados. Cuidado se hoje você está comprometido com algum pecado. Faça um concerto com Deus. Faça uma aliança com Deus. Tira esse calçado sujo dos teus pés depressa. Jesus está voltando. Tira a sujeira. Peça perdão a Deus. Peça misericórdia. Jó disse: ainda que eu fosse justo, a ele pediria misericórdia. Por que eu não posso pedir ao Senhor misericórdia? Por que você não pode pedir? Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Irmãos, a mensagem que a irmã Neuza ministra pode ser um pouco diferente de alguém, mas eu não estou preocupada em ser diferente. Cada um Deus chama de uma maneira. Deus me chamou assim. Foi Ele que me escolheu. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades desse fruto e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedires ao Pai em meu nome Ele vos conceda. Deus te escolheu para fazer uma obra, faça. Deus te escolheu como louvadora na casa do Senhor, louve ao Senhor. Deus te escolheu para ser uma intercessora, seja uma intercessora, uma intercessora. Deus te escolheu para ministrar a palavra, estude a palavra, viva a palavra, dê testemunho da palavra, dê testemunho da sua vida. Não pregue a palavra de qualquer maneira. Não suba ao altar do Senhor com vestes sujas, com vestes manchadas pelo pecado. Não pega o microfone da casa do Senhor para louvar com a sua vida comprometida com coisas lá do mundo. Não use a tua boca para louvar a Deus e louvar o diabo. Não use os seus dedos para tocar instrumento na casa do Senhor e tocar instrumento numa rodinha de amigo, um sambinha qualquer, um lelê qualquer. Deus não quer isso de mim nem de você. Tire a sandália dos teus pés. Tire a sujeira. Deus está exigindo de nós isso, vida santa, vida comprometida com Deus. E agora Moisés, ele é convidado, ele é autorizado por Deus a ir ao Egito. E ele vai, eu não vou entrar nessa palavra. Eu estou dizendo que os seus olhos estão vendo. Irmãos, eu fico triste que a hora passa tão depressa. Agar viu a fonte de água do lado dela, o poço. Moisés viu a sarça. Eva viu o fruto. Comeu e deu para o marido e foi lançada para fora do jardim do Éden. Nunca mais eles entraram naquele jardim. Eu não estou dizendo que eles não entraram nas mansões celestiais. Eu não vou abrir minha boca para falar isso. Mas naquele jardim que Deus criou, eles não entraram mais. Os querubins ficavam tomando conta. Aqui eles não entram mais. Aqui eles perderam a oportunidade. Então não perca a oportunidade hoje de estar junto de Jesus, desfrutando das maravilhas do Senhor. O povo hebreu viu o mar vermelho se abrir. Sabe lá, irmãos, o que é você ver um mar vermelho, um mar se abrir na sua frente? Êxodo 3, de 1 a 5. Aleluia. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Irmãos, está ministrando a palavra de Deus. Está olhando na tela. Está atento ao que está acontecendo, só Jesus na nossa vida. Êxodo capítulo 13. Versículo 21 ao 23, diz assim, presta atenção, o que o povo hebreu viu? Você quer ver o mar vermelho abrir na sua frente? Obedeça a Deus,
Tenha fé no Senhor. Aguarde o momento de você ver o mar vermelho se abrir. Você vai ver, eu vou ver. Nós já temos visto. Aleluia. Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 ao 23. Glória a Jesus. Diz assim, olha bem o que a palavra está dizendo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E Israel passou, atravessou o mar vermelho, em pés enxutos. Deus não deixou que eles atravessassem de pés molhados. Israel viu esta bênção. Ficou como testemunho para nós hoje. Franciane Gaspar, aleluia, glória a Deus. Eu e você estamos vendo maravilhas e veremos muito mais. Se permanecermos fiéis, se estivermos com vida, nós vamos fazer parte do arrebatamento da igreja, subir com a igreja gloriosa, santa. Quem não tiver com vestes sujas, quem não tiver com a vida suja, quem não estiver comprometido com pecado, quem não estiver aceitando o propósito de Satanás, vai ser arrebatado e subir juntamente à igreja do Senhor. E se estivermos partidos desse mundo, lá na sepultura, a Bíblia diz que nós ouviremos o toque da trombeta e subiremos com o corpo transformado em incorruptível. Aleluia! Essa palavra é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus diz, no versículo 23, que os egípcios seguiram Israel e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavalos, até o meio do mar. Irmãos, quem está comprometido com o erro só vai até a metade. Não consegue ir em frente, não. Ou se conserta, ou fica no meio, fica parado. E o mar vermelho engoliu aquele exército de Faraó. Eles não chegaram do outro lado. Israel chegou, com um muro de água à direita, um muro à esquerda. Eles tiveram fé de passar entre dois muros de água. Deus não desapareceu com as águas. Você já imaginou passar entre dois muros de água, um à direita e outro à esquerda? Mas Israel passou e chegou do outro lado. Chegou na Canaã celestial. Aleluia! Irmãos, eu vejo assim coisas tão grandiosas na Bíblia que eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Eu tenho vontade, sabe, de ler essa palavra todos os dias, toda hora, para eu edificar minha vida, para eu me santificar mais, para eu ter mais fé, para eu entender que eu não posso estar comprometida com o pecado. Eu tenho que ter uma vida santa diante de Deus. Eu tenho que ter testemunho. Eu, você, nós. Mas eu não gosto de ficar apontando o dedo. Nós precisamos ter uma vida santa. Eu vejo aqui no livro de Números, capítulo 13. Irmãos, eu quero dizer para você que nem tudo que você está vendo, aos que estão junto de você, ao redor de você, tem a mesma visão que a sua, ou tem a mesma visão que eu. Então não se aflige, não se atribule, não fique nervoso ou nervosa, não fique irritado ou irritada. Ore para aquela pessoa ou para aquele grupo que esteja fazendo parte da sua vida, que não tem a visão que você tem, a visão que nós temos. A Bíblia diz que Moisés recebeu ordem do Senhor. Eu não vou ler para não ganhar tempo. No capítulo 13 de Números, Deus ordena a Moisés para separar 12 homens, os cabeças de Israel, 12 homens especiais. Moisés buscou a dedo quais eram os 12 homens que ele ia mandar ir a Canaã espiar a terra. Entre esses 12 estava Josué e Calebe. Nós sabemos da história que quando eles vieram da terra, eles trouxeram ramo de vide, cacho de uvas, trouxeram frutas, trouxeram figos, romãs. Deus provou que a terra era boa.
Deus provou que a terra manava leite e mel. Irmãos, tem sempre os incrédulos, tem sempre os duvidosos, tem sempre aqueles que não estão vendo o que Deus está mostrando. Eles estão olhando, mas não estão vendo. Então aqueles 12 homens foram, mas 10 voltou dizendo que a terra era perigosa, que a terra tinha gigantes, que a terra tinha homens perigosos. E no versículo 32 de Êxodo 13, dizem: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Irmãos, eles vieram trazendo uma mensagem negativa. No nosso meio tem pessoas assim. Não pensa que você está vendo. O que você está vendo não é o que todos estão vendo. O que pela fé você está tomando posse. Tem muitos que estão torcendo o contrário. Não estão acreditando nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Não sei quando, nem como Deus vai realizar. Mas eu tomo posse da palavra de Deus. E eles disseram, versículo 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles se compararam como os gafanhotos diante daqueles gigantes. Mas era a terra que Deus tinha prometido. Deus não vai prometer alguma coisa para nós que seja para o nosso sofrimento, que não seja algo maravilhoso. Era a terra que o povo a nação de Israel ia tomar posse. Por causa desses 10, eles fizeram murmurar toda a congregação no deserto. E Deus deu a eles uma punição, que eles ficariam 40 anos peregrinando no deserto. Somente Josué e Calebe entraram em Canaã. Desses 12 homens, Josué e Calebe, eles continuaram dizendo que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Então veja bem, de 12, somente 2. Então não queira forçar alguém. Não somos nós que vamos convencer ninguém. Somente o Espírito Santo de Deus. Mas tem alguns que vão até o final, desobedecendo a palavra. Não querem aceitar a verdade. Preferem escolher o que Adão e Eva escolheu, desobediência. Que eu e você nesta noite venhamos a obedecer a palavra do Senhor. Venhamos tomar posse da palavra. Não venhamos a murmurar, acreditar nas promessas de Deus. Eles infamaram a terra. Irmãos, a palavra infamar, eu quis ir no dicionário, eu gosto de usar o dicionário da língua portuguesa. Infamar quer dizer desonrar, atribuir infâmias, calúnia, difamar, que provoca horror, vergonha. Às vezes a gente lê uma palavra, eles infamaram a terra. Infamar a terra é tudo isso. É desonrar. É atribuir infâmias. É provocar horror. Tem crentes, tem pessoas que estão dentro das igrejas provocando horror, terror, com a sua língua, com a sua fala, com o seu testemunho. Que nós venhamos. Sueli Lima, graças a Deus, Êxodo 13, 33, isso aí. Quer que eu leia? Também, eu li aqui já esse versículo. Então precisamos vigiar com quem está ao nosso redor, com quem está conosco. Não acreditar em tudo que estão falando, temos que acreditar aqui, olha, nesta palavra. Essa é verdadeira. Não aceite discurso que esteja fora da palavra. Aleluia. E não seja como aqueles 10 homens, que vai ter medo de gigante. Lembre-se de Davi, que ele venceu o gigante Golias. Ele disse ao gigante: eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Eu vou a ti, no nome do Deus de Israel. E uma pedrinha foi naquela armação toda da testa do gigante. Bateu na testa dele, ele caiu por terra e morreu. Porque Davi não confiou no homem. Davi não confiou nele. Ele confiou no Deus de Israel, no Senhor dos Exércitos. Confiemos no Senhor. Eu quero ler uma outra passagem para você. Israel também viu o Rio Jordão se abrir. Nós sabemos dessa passagem bíblica.
Josué capítulo 3, versículo 7. Diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, também serei contigo. Deus, ele foi com Moisés, e agora ele anima Josué. Josué, eu também serei contigo. Eu vou começar a te engrandecer. Esse povo verá que eu sou contigo, Josué. Então venhamos obedecer ao Senhor, para que nós possamos dar testemunho, para que vejam em nós as maravilhas que Deus tem realizado. Ele vai continuar realizando, Ele está realizando, porque Jesus está voltando. E nós precisamos pregar essa palavra verdadeira e fiel. Aleluia! E a palavra de Deus diz, no versículo 13 do capítulo 3 de Josué: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Irmãos, veja que coisa linda. Ali o povo estava vendo o rio Jordão transbordando as margens. Era tempo de enchente, não se via as margens do rio. Mas Deus disse para Moisés, para Josué, Moisés já estava morto: olha, as águas já pararam lá em cima no montão. Aleluia, oh glória, oh Jesus. Irmãos, eu passei por uma provação muito grande agora, de um período de agosto até agora 1º de setembro. E as pessoas me diziam: você tem que fazer assim, você deve fazer assim, você deve procurar esse recurso, procurar este. Eu dizia: eu já procurei o meu recurso, eu procurei Deus. Eu procurei o meu juiz e advogado. Eu coloquei o meu processo. Aleluia. Aleluia. Eu coloquei o meu processo diante de Deus. Eu não confiei no homem. Deus pode usar o homem para nos abençoar, desde que venhamos a confiar no Senhor. É Deus que opera maravilhas. É Deus que faz milagre. Deus usa o homem, mas o milagre vem de Deus. Jeremias 17, versículo 7. Jeremias 17, versículo 5. Diz assim, aleluia, diz assim: assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. A irmã está dizendo aí que o capítulo 13, irmã, de qual livro? É difícil eu ficar conferindo o que está na tela e conferir aí. Capítulo 13, ela está dizendo aí alguma coisa. Não sei o que ela está dizendo. Capítulo 13, de que livro, irmã? Depois coloca aí para eu conferir aqui. Então, Jeremias 17, versículo 5, o profeta diz assim, o profeta Jeremias, inspirado por Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aparta o seu coração do Senhor. Não aparte o seu coração, a sua fé no Senhor. Confie nele, deposite nele a sua fé. Que Deus pode usar o homem para ser canal de bênção para a minha vida e para a sua. O versículo 7 de Jeremias 17 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Cuja esperança é o Senhor. Eu dizia para as pessoas: olha, este meu processo que está me trazendo angústia, tirando noites de sono de mim e do meu esposo, que está trazendo um conflito, eu já entreguei este processo no altar do Senhor. Aleluia! Eu entreguei este processo ao Senhor. Não vou recorrer a recurso nenhum diferente. E do dia 5 de agosto ao dia 1º de setembro, Deus respondeu o nosso processo. Deus nos deu a resposta completa. Não deu pela metade. Não deu respostinha, não. Deus dá a resposta na íntegra. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Que pena que às vezes nós, sendo servos de Deus,
na hora da adversidade, na hora da angústia, a gente esquece que Deus é fiel e começa a entrar em depressão. Depressão não é coisa de quem está na presença do Senhor. Me perdoe eu falar isso. Eu não vejo os servos de Deus na Bíblia entrar em depressão. Elias, quando quis entrar na caverna, Deus se apresentou a ele através do anjo. Elias, o que você faz aí? A caverna não é o seu lugar. Caverna é lugar de quem quer morrer. É lugar de inseto. É escuridão. É trevas. É frio. É lugar de insetos perigosos. Deus não quer nos ver na caverna espiritual. Deus quer nos ver a luz brilhando na terra. Nós somos luz, sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. Crente não entra na caverna. Crente não pode entrar em depressão. Vamos buscar a Bíblia. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o meu clamor. Deus está dizendo nesta noite: confie no Senhor de todo o teu coração. O meu processo foi resolvido. Deus me deu resposta. Ele vai te dar resposta também. Mas não fique duvidando. Não fique como a onda do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá no meio do mar, outra hora está na beira da areia. Fique firme. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Não deixe-se levar pelas ondas, por vento de doutrina. Aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 4. Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. O que os seus olhos estão vendo? Estão vendo a rocha eterna? Ou estão vendo um monte de barro, um barranco de barro? Não. Estamos vendo a rocha eterna. O nosso Deus é uma rocha eterna. Então, amados, eu quero encerrar esta palavra. Eu tinha mais algumas coisas para dizer aqui, muito linda. Mas a Bíblia também diz o que Davi viu. 2 Samuel capítulo 11. Eu estou falando dos nossos olhos, o que nós estamos vendo. E eu li Salmo 119, 18. Desvendo os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Mas quem está com os olhos vendados, fica vendo coisas desejáveis, coisas que estão satisfazendo a carne, o desejo da carne. Jesus disse lá no Getsêmani para os apóstolos que dormiram: cuidado, vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que vigiar, orar. E eles dormiram, não vigiaram. Agora aqui Davi, o que Davi viu? 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Eu pergunto a você: você está à frente da batalha? Ou você está fugindo da batalha? Lucilene Lemos, amém, querida. Jusilene e Lucilene, graças a Deus. Você está à frente da batalha, correndo risco, botando, como diz o ditado, botando o rosto para bater? Ou você está se escondendo atrás da bagagem, igual Saul tentou esconder? Mas quando Saul tentou esconder atrás da bagagem, os ombros dele sobressaíam, porque ele era muito alto. E o povo perguntou: cadê esse rei? Cadê esse homem? Ele vem ou não vem? E Deus disse: ele está lá atrás da bagagem escondido, mas eu estou vendo. Os olhos de Deus estão te vendo. Os olhos de Deus estão me vendo. A paz do Senhor, irmã Jusceline, glória a Deus. Deus viu que Saul se escondeu atrás da bagagem. Não tem lugar que o homem se esconda que Deus não veja. O homem pode estar dentro de um local fechado, embaixo da terra, no submarino, 4 paredes. Aonde estiver, os olhos de Deus estão ali. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde.
O povo foi à guerra. Davi foi passear no terraço do palácio. Versículo 2, 2 Samuel 11, anota aí. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E Davi viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista de Davi. Era Batseba, uma mulher casada, uma mulher que o marido dela era soldado do rei Davi. Davi cometeu esse pecado. Depois ele se arrependeu, mas ele cometeu. Ele foi passear no terraço. Ele foi em lugar que não era para ele subir. Ele foi ver o que não era para ele ver. Mas aquela mulher agradou os olhos de Davi. Ela era muito bonita. Ela era agradável. Mas Davi esqueceu que ela era uma mulher casada, que ela tinha marido, que ela tinha que honrar o marido dela, que ela não poderia se deitar com ele. Ele não poderia adulterar com ela. Ele tinha que respeitar a mulher casada. Mas ele cobiçou. A carne falou mais alto. Ele viu aquela mulher se banhando. E ele não se contentou. Manda buscar Batseba. Se deita com Batseba. Ela ficou grávida dele. E a história todos nós já sabemos o que aconteceu com Urias. Não é? Urias foi para a guerra, morreu, o marido de Batseba. Esta criança que foi gerada do adultério, Deus não deixou viver. Deus não permitiu. Davi orou e jejuou, mas Deus levou a criança. Irmãos, precisamos ter muito cuidado. Cometer pecadinho, pecadão, pecado. Depois a gente quer que Deus faça uma esponja por cima. O negócio é sério. Pecado é pecado. Deus nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas podemos ter consequência daquele pecado. A consequência de Davi foi perder o seu filho. E teve outras. Então eu agora quero encerrar essa palavra de hoje. Como eu estou dizendo, o que seus olhos estão vendo, eu vou continuar pregando esse tema. O que os seus olhos estão vendo. Neuza, o que os seus olhos estão vendo. E guarda essa palavra. O que você está vendo, o que eu estou vendo, não é verdade que todos estão vendo igual. Por isso que Deus nos usa para falar coisas que Deus já nos revelou. Mas quem não está, tem que estar com os olhos vendados, não quer ver. Quem está com os ouvidos bloqueados não quer ouvir. Então não aceita aquela palavra. Mas nós não podemos deixar de falar. Então eu quero dizer aqui que o profeta Eliseu, ele estava em Dotã. E o rei da Síria em guerra com o rei Jorão. E acontece que quando o rei entra em guerra com o rei Jorão, o rei da Síria, ele planejava um exército para destruir o reinado do rei Jorão, para destruir Israel. Mas acontece que Deus revelava para o profeta Eliseu, toda vez que o rei da Síria programava entrar em guerra e matar o rei Jorão, Deus usava o profeta Eliseu e avisava, olha, não passe determinado lugar, não vá para determinado lugar, porque o rei da Síria, o rei Ben-Hadad, vai te matar. E o rei da Síria viu que ele não concluía o seu desejo. E ele disse, quem dentre nós que está me traindo? Aí alguém disse, não, rei, lá em Israel tem um profeta. Meus irmãos, aonde tem profeta de Deus, o negócio fica estreito. Aonde tem homem e mulher de Deus, que Deus revela, que Deus usa. Deus vai lá no profundo, no oculto e no escondido. E os profetas estão pagando um preço por falarem a verdade. Mas você que foi chamado por Deus, fale a verdade, pregue a verdade, viva a verdade. Não iluda ninguém com mensagem bonita. E fale a verdade, porque Jesus, ele veio, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nós precisamos viver a verdade, falar a verdade, pregar a verdade. O diabo é mentiroso. João 8,44. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui João 8,44. Jesus amado. O Senhor está me dando aqui essa palavra. Deixa eu conferir. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade do diabo. A mentira é dele. Por isso que eu temo muito quando entrar numa situação, num processo, ter que usar de mentira. Não podemos. Continuando o versículo. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então o crente não pode estar comprometido com mentira. Não fale mentira, fale a verdade. Profeta de Deus fala a verdade. Mulher de Deus fala a verdade. Homem de Deus fala a verdade. Jovem de Deus prega a verdade. Vive a verdade. Aleluia. Mas eu quero concluir aqui essa parte. Então eles disseram, não, meu senhor, tem um profeta lá que avisa o rei de Israel. E agora então, o rei da Síria manda um exército enorme para afrontar o profeta Eliseu, para trucidar o profeta Eliseu. Só que ele não sabia que o profeta Eliseu, ele não tinha os olhos vendados. O profeta Eliseu não tinha venda nos olhos. O profeta Eliseu tinha visão espiritual. O profeta Eliseu tinha intimidade com Deus. O profeta Eliseu, ele não olhava para a terra. Eu falei ontem, antes de ontem, para uma jovem, você está olhando para o finito? Olha para o infinito. O infinito não tem fim. O infinito tem coisas grandiosas para a sua vida. Não fique limitada só no que você está vendo aqui, tem algo muito mais além. Falei para uma jovem. Então, mas o moço de Eliseu, segundo livro de Reis, eu estou encerrando, segundo livro de Reis, capítulo 6, o moço de Eliseu acorda de manhã, no versículo 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu coração lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Olha a diferença do moço que estava com Eliseu. Olha, tem diferença de pessoas e pessoas. Tem diferença de quem está em comunhão com Deus, quem tem intimidade com Ele e quem não tem. Tem uma grande diferença. Aleluia. Mensagem edificante. Amém, amada. Ora por mim, eu estou encerrando agora. Glória a Deus. Tem diferença, irmãos. Cuidado com quem você anda. Cuidado do grupo que faz parte da sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que sair do trabalho, que tem que sair do colégio, que tem que sair do prédio onde você mora. Eu estou dizendo conviver em comunhão. Sem estar no trabalho, sem estar na faculdade. Você pode morar onde pessoas de diversos segmentos moram. Você pode estudar no meio de vários, mas você não pode se contaminar. Você não pode, eu e você não podemos nos contaminar. Nós somos separados, somos santificados. Eliseu vira para o moço e diz assim, o moço de Eliseu disse, ai meu senhor, o que faremos nós? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como se desceram ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu teve a autoridade de Deus para pedir que Deus cegasse aquele exército todo do rei da Síria. Mas quando ele orou, que Deus abrisse os olhos do servo dele, a Bíblia diz que agora ele vê o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. Aleluia! Agora o moço vê o que Eliseu estava vendo. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esta foi a palavra que eu li, Salmo 119, 18. Aquele moço, enquanto ele estava com a venda nos olhos, ele não conseguia enxergar o que Eliseu estava enxergando. Eliseu estava vendo cavalos e carros de fogo.
um exército que Deus mandou. Mas o moço se apavorou, igual os homens lá que foram espiar Canaã. Eles não viram a mão de Deus, eles não viram a glória de Deus, eles viram os gigantes. Repreenda isso na sua vida. O gigante que está tentando te entristecer, te abater, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na igreja, no ministério. Veja com os seus olhos a glória de Deus na sua vida. Veja o que Estevão viu apedrejado. Veja o céu aberto e o Filho de Deus à direita de Deus. Veja o que Jesus viu quando ele foi batizado. Ele viu o céu aberto e uma pomba descendo sobre ele, simbolizando o Espírito Santo. Jesus viu essa glória. Maria Madalena, ela viu a pedra removida do sepulcro, enquanto que Marta viu a pedra e disse que tinha ali um defunto que fedia, estava com mau cheiro. Tem gente que só vê pedra com mau cheiro, onde tem morto espiritual. Não sejamos assim, tenhamos fé, aleluia. Erineuda Costa, obrigada, minha querida. Não sejamos assim, irmãos. Tenhamos fé em Jesus. Maria Madalena viu a pedra removida e Jesus aparece para ela: Maria Madalena, eu estou vivo. Eu falei que eu ia ressuscitar ao terceiro dia, mas não creram com certeza nele, né? Então agora ela está ali, mas ela viu a pedra removida. Eu quero profetizar na sua vida hoje uma mensagem profética. Esta pedra já foi removida. Esta pedra não tem defunto fedorento, não. Lázaro ressuscitou, saiu limpo, não saiu fedendo. As ataduras foram tiradas, mas Marta via uma caverna com a pedra e com o defunto que já cheirava mal. Tenhamos fé. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja que ao meu redor tem um exército, tem carros e cavaleiros de fogo, tem o anjo do Senhor ao nosso redor. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja o mar vermelho se abrir à minha frente. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja o rio Jordão se abrir, que a água já parou no montão lá em cima. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja como João, a cidade santa, a nova Jerusalém, o apóstolo João viu. Então tem tantas coisas dessa mensagem que eu vou continuar pregando nesse tema. O que os nossos olhos estão vendo? Amém? Agradeço você que ficou esse tempo todo ouvindo uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. É uma mensagem que desce do céu. Aleluia. Aleluia. Pega hoje o teu processo. Confie no Senhor. Deposite no altar do Senhor. Deus respondeu o meu clamor. Foram dias difíceis, mas o Senhor nos deu vitória. O Senhor já te deu essa vitória, mas essa vitória que a gente fala que o Senhor já deu, não quer dizer que não venha lutas, não venha adversidades, vem choro, vem lágrimas, vem provas, vem um monte de coisa que a gente pensa: Senhor, o Senhor me esqueceu? Não. Confiai no Senhor Deus perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Pare de confiar no homem, pare de confiar no vizinho, pare de confiar no patrão. O patrão é seu patrão. Trabalhe direitinho para ele ter o salário seu todo mês para ele te pagar. E ora a Deus para Deus abençoar ele. Ora a Deus para a sua empresa que você trabalha ser próspera e abençoada. Ora pelo médico que te atende, que te passa uma receita. Ore pelo dentista que trata da sua boca. Ore por aquele pedreiro que faz uma obra na sua casa. Ore por aquela pessoa que faz uma limpeza na sua casa. Ore pelo seu professor. Mas quem faz o milagre é Deus. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória, dê força para vencer. Não desista. Jesus está voltando. E nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Com as nossas vestes espirituais sem mancha, sem sujeira.
não estarmos comprometidos com laços do diabo, estarmos comprometidos com Deus. O que é agradável, o que é bonito, o que é desejável, se é o inimigo oferecendo, rejeite. Aceite o que Deus está te servindo. O banquete que Deus está te servindo nesta noite. Eu estou me alimentando e me sinto alimentada. Deus te abençoe. Eu vou desligar. Com saudade de você. Obrigada pela sua presença. Até quinta, se Deus permitir. Se Ele não voltar antes. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Maria Cristina Valente. Eu vou me despedindo, Francinete. Eu vou concluir essa palavra que foi longa, mas foi a palavra de Deus. O que os seus olhos estão vendo, o que os meus olhos estão vendo. Eu estou vendo as maravilhas de Deus.